Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Foco na Alma. Ainda hoje, tem muitas pessoas que têm um misticismo, né, sobre a hipnose. Às vezes a pessoa acredita que é uma coisa de outro mundo, que a pessoa vai sair do corpo, que a pessoa vai fazer várias coisas assim, e que na realidade não é bem assim que acontece, né? Desmistificando um pouco, a hipnose, o estado hipnótico que as pessoas estão, normalmente é aquele momento em que você está lá. Ó, eu tenho certeza, vou falar para você aqui agora e você vai me dizer se você já passou por isso. Você estava, de repente, em casa, fazendo qualquer coisa num domingo e, de repente, você estava cantarolando uma música. Você estava num estado hipnótico. Pode ser de qualquer tipo, né? Independente do tipo de música. Pode ser uma novela? Pode. Pode ser aquela música lá, daquele... Uma série que você assiste 30 capítulos num dia só. Também. Aí você fica lá hipnotizado, né? Porque para a pessoa passar 8, 10, 12, 15 horas vendo uma série, ela tá ali nesse processo. Seja do assunto que for, né? Às vezes é um assunto de drama, às vezes é um assunto, né? Normalmente envolve emocionalmente a pessoa, né? E às vezes a pessoa está em estado de hipnose também dentro do relacionamento, né? Ela vai e olha para aquele relacionamento que está bem longe de ser saudável. E ela, não, mas eu amo essa pessoa, ela me ama, a gente vai chegar lá. E às vezes, né, ela está nesse processo, né, não tão consciente assim. Então, por que a gente fala sobre a hipnose? Porque o objetivo da hipnose não é hipnotizar. Pelo contrário, é você estar consciente para que você possa ter liberdade de não entrar em hipnose coletiva. Seja com música, seja com novela, seja com o telejornal que fica passando aquele monte de notícias mirabolantes que fazem com que você fique, né, numa situação de estresse, de reclamações constantes, de... né, todo tipo de situação aí desfavorável para a sua vida que fica basicamente consumindo toda a tua energia. Enquanto você poderia estar gastando a sua energia com você, com a sua família, para que você possa ter momentos de saúde, momentos de qualidade com essas pessoas, você está lá esbravejando, reclamando, pensando no que o governo, no que o X, no que o Y fez de negativo. Então a hipnose ela é libertadora sobre esse aspecto. Né? Então eu estou trazendo um processo de introdução assim, para que a gente possa desmistificar um pouco. É uma ferramenta? É. Agora, essa ferramenta ela já é usada na sua vida, mesmo que você não saiba. Se você assiste qualquer tipo de mídia, se você ouve música, se você vai numa instituição religiosa, normalmente, né, vai acontecer, de uma forma ou de outra, de chegar até você algumas dessas ferramentas, mesmo que você não saiba que elas chegaram. Então, estar consciente permite que você esteja liberto dos processos de hipnose. Até mesmo que você está parado naquilo, você está hipnotizado. Né? Ricardo falou uma frase, gente, uma frase muito bacana. Não sei se vocês pegaram a frase que ele falou, eu peguei. Ele disse que estado de hipnose, esse estado de hipnose que a gente utiliza dentro da terapia, é um estado muito consciente. Olha que é contra-intuitivo, não é? Por que quando a gente utiliza esse estado de hipnose dentro da clínica, a pessoa precisa estar consciente? Por quê? Porque ela está presente para aquela situação que a gente está trabalhando ali, que a gente está naquele momento de hipnose para ressignificar. Então a pessoa está consciente, ela está olhando para aquela situação, ela está vivenciando aquela situação. Então quer dizer que é um processo desperto, é um processo acordado, não o contrário, né? Porque a maioria das pessoas pensa, eu vou dormir, eu não vou ver nada, eu não vou lembrar de nada, minha mente vai ser tomada, né? Eu vou entrar em um processo que eu não vou voltar mais, e não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com isso. Essa não é, nunca nem foi a intenção do processo de hipnose dentro da psicanálise, né? Olha, gente, eu estou tentando ajustar o negócio aqui. Hoje tá. O microfone tá contra Eliane hoje. Consegui. Hoje é o meu dia. O meu microfone não funciona quando dá um microfone desmonta. Perseverança, né? Olha só.
Posso trazer uma primeira pergunta aqui, que já começou? A pessoa perguntou assim: a hipnose é uma ciência, é um método? Mesmo não acreditando, será que funciona? Então, não precisa acreditar na hipnose para a hipnose funcionar. Exemplo da música, né? Você não precisa acreditar na hipnose porque a música fique lá nos teus, na tua memória, né? Repetindo e repetindo e repetindo aquele refrão, né? Daquela música. Agora você deve estar imaginando alguma música que você ouviu essa semana e que você ficou repetindo. Você não precisa acreditar em hipnose. A gente tem um exemplo muito prático. Aconteceu, né? Esses dias atrás. Tem um cooperador aqui na faculdade, que é o Júnior, filho da nossa querida Patrícia Lopes. Ele queria fazer uma tatuagem e aí ele não acreditava que a hipnose funcionava, que a hipnose poderia trazer essa sensação de anestesia, de modo que ele poderia fazer a tatuagem sem sentir nenhuma dor. Ele literalmente não acreditava. Lembra que ele falava que ele não acreditava que isso funcionava na cabeça dele, né? Eu não acredito que isso funciona. Não, isso não funciona, não acredito. E aí eu falei, você gostaria de experimentar? E aí ele falou, sim, mas eu não acredito nisso. Então vamos ver, né? Vamos experimentar. E aí a gente fez todo o processo necessário ali para instalar esse gatilho de anestesia no braço dele, onde ele fez a tatuagem. E ele não sentiu nenhuma dor. Então, acreditando ou não, a hipnose ela vai funcionar, porque ela funciona a partir de um processo mental, especificamente, né, atuando ali no inconsciente. Então, se você tem uma mente, se você tem um processo mental, a hipnose ela pode funcionar para você, independente se você acredita ou não. Agora, a questão que envolve, né, o processo de rejeição a essa ferramenta, geralmente é o medo que as pessoas têm. E esse medo, ele vem muito de crenças negativas, de formas negativas que as pessoas têm de pensar, e nem sempre essas formas negativas que as pessoas têm de pensar a respeito da hipnose, é elas que criaram, né? Elas que decidiram pensar daquela maneira. Mas é um inconsciente coletivo que já vem de muito tempo, né? Que muitas pessoas rejeitam ou negam por vários motivos que a gente sabe quais são, mas a gente nem vai trazer aqui porque não convém. Então, as pessoas acabam rejeitando por vários pontos. Quando elas entram nesse processo de rejeição, elas perdem de receber esse benefício dessa ferramenta que é tão rica, né? Principalmente dentro da terapia breve, que é onde ela pode trabalhar várias situações, uma infinidade de situações que está adoecendo a vida do paciente de uma maneira breve, de uma maneira rápida, às vezes até em um único encontro, uma única sessão. O Júnior, teu filho, ele queria fazer uma tatuagem, mas não queria sentir dor e experimentou a hipnose ali dentro da tua abordagem anestésica para não ter esse processo de dor. Foi uma única sessão. Né? Uma única sessão, a gente instalou um gatilho ali que ele mesmo pôde acessar sozinho no momento que ele foi fazer a tatuagem e funcionou, super funcionou, não precisou de mais que um encontro, não precisou de mais que uma sessão para isso, e ele vivenciou esse momento que ele queria muito vivenciar sem dor, né? Então, não só para tatuagem, que é a terapia breve, né, com a hipnose enquanto ferramenta, funciona. Inclusive tem muitos exemplos de aplicações, né? Eu lembro de um caso mais curioso, né? Que era da hipnose para a pessoa que ela gostaria de emagrecer, para facilitar o emagrecimento. Então fazia um processo de ancoragem em que determinados alimentos que são desfavoráveis, né? Por exemplo, a pessoa tem uma propensão ali, uma pré-diabetes, né? Aí de repente faz lá uma hipnose para quê? Para a pessoa ter nojo de sorvete. Aí ela passa a não gostar de sorvete e fica de boa se tiver pessoas comendo sorvete por perto, porque ela não gosta, ela fica, né, com esse processo ancorado. Claro que isso pode ir dissipando e desaparecendo com o tempo, né, porque não é para sempre. Mas pode ser favorável para uma pessoa que está, por exemplo, numa situação, né, que ela não consegue lidar sozinha. Tô sem voz hoje, gente. Tô sem fala aqui hoje. Pega esse microfone aqui pra você, mulher. Vamos falar aqui juntas. Vou deixar no meio que eu aumentei o ganho, vai pegar as duas vezes. Então deixa. Vamos lá, ver se vai pegar nós duas. Tá bom o som aí? Gente, vão nos notificando. Se chega bem o áudio aí pra vocês, que a gente vai deixar aqui no meio, porque afinal de contas, podcast sem participação de Patrícia é podcast, não é?
Fala aí se vocês conseguem ouvir. Eu já quero instalar o gatilho para parar de comer doce. Parar de comer doce. Ó, é muito... Nós já tínhamos feito essa sugestão, né? Ficar um tempo sem comer doce, aí depois Mas nós isso deixamos. foi uma decisão, né? Isso não foi uma... Não, a gente teve uma conversa sobre isso. Aí depois isso, acabamos teve não uma concluindo, conversa. mas a gente pode ter concluído. Isso. Essa Ricardo parte. falou sobre a questão de criar um certo nojo na pessoa, né? Em relação àquele determinado alimento, para haver uma rejeição na hora que a pessoa pensar em comer aquele alimento, né? Na verdade, não precisa nem ser tão negativo assim, porque nojo é uma coisa meio negativa, né? A gente pode até... Desinteresse seria mais interessante. Isso, criar um desinteresse. Então, eu posso pegar uma reprogramação que a pessoa já tem, por exemplo, jiló. Você gosta de jiló? Gente, ela não sabia que eu não gostava de jiló. Jiló é a única coisa que eu não gosto. É a única coisa que eu gosto, eu sou apaixonada. É a mas, única coisa ó, que eu não gosto, jiló. Você comeria jiló se eu tranquilamente? fizesse um chá de berinjela, Não. você ia tomar... Eu já tomei chá de berinjela, Nossa, gente, não pra é emagrecer. bom, não É é horrível. E também não emagrece. Mas ó, vamos pegar esse ponto aí, né? Você não curte jiló, então você não comeria jiló facilmente, certo? De jeito nenhum comeria jiló, só se estivesse doente e Então, precisasse. então a gente pode substituir, fazer um processo de substituição, uma reprogramação. Ali, ó, a gente pega o doce e aí a gente dá um novo significado, que é uma ressignificação. A gente dá um novo sentido emocional, né, para você em relação ao doce, instalando a programação que você já tem em você, que é o jiló. Então, toda vez que você se deparar com um doce, você vai, você não vai apetecer, você não vai ter aquela vontade, não vai ter aquele interesse. Porque você tem interesse pelo jiló? Nenhum, Vai nem ter- lembro, que existe, só lembrei agora. Você vai ter a mesma sensação pro doce. É claro que isso aí vai vir naturalmente de uma iniciativa do paciente que está buscando porque não consegue resolver alguma situação sua. Não consigo lidar com compulsão alimentar, por exemplo. Né? Então, é um dos caminhos. Na hipnoterapia, como ela é uma ferramenta, ela pode ser aplicada para diversas vertentes. Ai, quem não gosta de refrigerante, né? Seria uma ótima opção fazer hipnose, gente. Ó, José Roberto, ele colocou ali, existe o balão hipnótico. Sim, existe essa técnica, né, de balão hipnótico. Um pouquinho mais ali atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, não sei, gente, pouco não faz muito tempo. Essa técnica, ela ficou muito evidente, muito mesmo, que é o processo de sugestão, né, que o hipnoterapeuta aplica na pessoa, que é praticamente realmente pôr um balão, né, um balão gástrico, claro que por sugestão, tá, gente, não é nada invasivo. Peraí, deixa eu só explicar, vamos trazer aqui mais clareza pro pessoal. A pessoa busca, olha, eu quero fazer uma sessão de hipnose para conseguir facilitar o meu emagrecimento, porque eu não consigo parar de comer, eu como o dia inteiro, eu passo mal se eu fico 2 horas sem comer, e aí eu já fui no médico, já fui na nutricionista, nada deu certo, né? Esse é um recurso. Aí o paciente vai na busca dizendo assim, olha, eu gostaria de fazer um processo emocional para que eu consiga me livrar dessa compulsão, para que eu me sinta cheio, satisfeito com muito menos comida. E aí, então, é feito um processo, né, na hipnoterapia para que essa pessoa consiga desenvolver isso. Então, antes ela precisava comer até não aguentar mais sair rolando do restaurante, sair rolando da mesa. Agora, ela come um pouquinho e ela já está cheia, e ela já, eu tô bem já. E aí ela se levanta e para. Então, né, não existe nenhum processo fisiológico, mas sim um processo emocional, psicológico que acontece ali e que, né, ele é instalado. Né? Professora coordenadora, continua. Exatamente. Ricardo trouxe a explicação numa primazia, né? Eu não usaria essas palavras tão fáceis de compreender, da maneira tão tranquila que ele trouxe. Então é exatamente isso, é um processo psicológico mental. É claro que a compulsão alimentar, ela tem uma raiz mais profunda, né? Uma raiz mais interna. Só que o terapeuta, ele pode também trabalhar essa questão, essa raiz mais interna do paciente. Ele pode fazer o processo de instalar aí este balão gástrico e ele também pode acompanhar o paciente no processo de compulsão, né, de compulsão que ele está vivenciando ali e entender o porquê que ele tem aquele comportamento em relação ao alimento. E aí, gente, não tem como esse processo dar errado. Por quê? Porque não é situações invasivas,
além de te colocar, né, aquele gatilho do balão gástrico, ele também é trabalhado o processo inconsciente dos traumas, né, que a pessoa vivenciou, no qual está desenvolvendo ali essa compulsão pela alimentação. Então é um processo muito rico de emagrecimento, sem dor e nem sofrimento, né? E é uma coisa linda porque isso acontece e muitas pessoas já teve muitos resultados nesse sentido. Agora, não é só em relação ao balão gástrico que a hipnose, enquanto terapia breve, ela dá resultado. Eu tenho aqui uma listinha de algumas coisas que eu coloquei, como ansiedade, fobias, traumas, transtornos alimentares, que é o que a gente acabou de falar, vícios, dor crônica, insônia, melhora no desempenho, entre outros, né, procrastinação, mudanças de hábitos de vários sentidos. Então, tudo isso, a hipnose, enquanto terapia breve, ela pode trabalhar. E aí, o que significa, né? A gente está aqui falando terapia breve, terapia breve. O que significa esse terapia breve? Significa resultado rápido mesmo, processo rápido, curto, no máximo, gente, no máximo, 3 sessões para trabalhar essas questões pontuais nas quais a hipnose, enquanto terapia breve, ela consegue trabalhar e gerar muitos resultados, muitos Sim. mesmo. E se ressalta essa questão do pontuais, tá? Então, não imagina aí que você vai conseguir resolver todos os problemas da sua vida, em todas as áreas da vida, em 3 sessões. Isso não vai acontecer. Agora, Ricardo, eu tenho uma fobia de barata que eu passo vergonha no meu trabalho. Porque eu vejo uma baratinha, mesmo que ela tá ali mortinha, sequinha ali na parede, eu entro em pânico, eu subo na mesa, as pessoas debocham de mim, eu passo vergonha no meu trabalho, eu acho que o meu chefe vai me demitir, ou eu virei chacota, as pessoas estão fazendo meme comigo. Opa! Aí a pessoa vem pra terapia. Olha, eu queria perder essa fobia enorme de barata. É pontual, entendeu? Pontual, barata, ponto. Nada mais. Eu quero perder essa fobia que me faz ter um medo absurdo dessa barata, que eu tenho que subir na mesa de medo. Ok, essa questão consegue ser trabalhada em 2, 3 sessões. Entendeu? Então eu estou trazendo aqui para que você tenha consciência, clareza e maturidade para entender, né, que uma situação complexa e profunda é uma situação complexa e profunda. Uma situação de uma fobia, ela é pontual. E no pontual, a hipnose trabalha muito bem e gera muitos resultados. Eu já obtive resultados trabalhando a hipnose enquanto terapia breve. Estava aqui anotando, né, tentando lembrar, porque é muita coisa. Já tive resultado trabalhando a hipnose para direção, pessoas que tinham medo de dirigir, né? Tem carteira, mas tem medo de dirigir, tem medo de pegar no volante, tem medo de pegar a estrada. Então já trabalhei a hipnose para isso com excelente resultado. Medo de altura também. Esse tempo atrás, agora recente, mês, sei lá, bem aqui atrás, eu tive um paciente que veio novamente, né? Veio essa situação neste paciente, medo de altura, a gente trabalhou essa questão, problema resolvido. Medo de insetos como borboletas, aranhas, cobra, barata, rato. Eu não tenho mais medo de rato, eu Você fui não tem tratada mais? na força, né? Então, gente, são situações pontuais que causam um prejuízo no desenvolvimento normal da pessoa. Imagina, homem com medo de barata, né? Medos pra gente são coisinhas bobas, mas Medo de chuva, pra quem temporal. sente o medo ele é ruim. Medo de chuva também já trabalhei, medo de chuva, medo de temporal, medo do entardecer, porque tem esse medo de óleo entardecer. quente. Também, né? Medo de óleo quente. Então, gente, todas essas questões de medos, de fobias, sejam elas identificadas ou não, o que seria identificado ou não? Quando a pessoa sente o medo, mas ela tem uma justificativa, né? Então, por exemplo, a pessoa chegou num lugar e aí ela foi no banheiro de repente e aí uma perereca, que também existe muito medo disso, uma perereca pulou do teto nas costas dela, ela não viu o que estava acontecendo ali, então ela entra em pânico, no desespero, até aí não tinha medo nenhum, mas o não saber o que estava acontecendo ali desencadeou um pânico, um medo na pessoa desse inseto. Não é inseto, né? Isso é animal? O que é isso? Sei lá. Anfíbio. Anfíbio, né?
desencadeou o medo desse anfíbio. E então a pessoa passou, a partir daquele momento, a sentir um medo descomunal disso. Outro medo descomunal de aqueles bichos que dão em coqueiro, mandrovar? Aquelas lagartas de coqueiro. Também o medo, né, desencadeou um medo por conta desse bichinho, desse inseto. E aí esse medo, ele causa muito impedimento, porque no caso da pessoa, né, ela vai para uma chácara, ela vai para um lugar mais ligado ali à natureza, ela não consegue ficar bem, ela não consegue ficar em paz, ela não consegue ficar confortável, porque aquele medo, aquele pânico fica latente dentro dela, ela não consegue ter uma vida normal. Então tudo que é medo, que impede a vida da pessoa de fluir normalmente, isso pode ser trabalhado de maneira rápida, né, de maneira pontual nas terapias breves. Inclusive, tem uns traumas que surgem da vida, tem outros que surgem ali na infância, tem outros que surgem, né, nas significações, né, que surgem ali né, com a mãe, com o pai, com os seus cuidadores, né. Aquele processo da barata, ele é instalado, né, não necessariamente a pessoa nasceu, né, com aquilo. Mas tem umas situações também, tipo aquele filme Aracnofobia. Quem é que assistiu esse filme? Eu acho que ele mesmo já traumatizou um monte de gente. Conta aqui no chat. Se você ouviu, já assistiu esse filme, Aracnofobia. Eu lembro que eu era criança, eu assisti esse filme. Olha, eu não fiquei com medo de aranha, mas era bastante impactante, né? Só pra descontrair um pouco também. A Sandra comentou aqui também, né, que passa nos programas de TV, né, as pessoas comendo uma cebola, né, achando que era uma maçã, fazendo algumas situações que expõem até a pessoa ao ridículo, né? E isso acaba até as pessoas vendo a hipnose de uma maneira negativa, né? Perdendo um pouco da credibilidade. Mas esse tipo de hipnose é chamada hipnose de entretenimento, né? Exatamente. Geralmente acontece em palcos, né? Hipnose de palco. Exatamente. E normalmente essas pessoas já são pré-escolhidas, né? Porque eles já escolhem aquelas pessoas que já se dispôs. Não que a pessoa já tenha vivenciado a situação e ali ela vai interpretar. Não, ela sabe o que vai acontecer e ela se dispõe a vivenciar ali, a passar por esse experimento. Porque a hipnose, a pessoa para entrar em hipnose, ela precisa querer aquilo, né? Ela precisa aceitar aquilo, né? Porque se ela não aceitar, não quero, então talvez ela nem entre, né? Então essas pessoas, elas já meio que aceitaram essa situação, né? Então eles já sabem que é uma coisa que vai dar certo, né? Que não vai ter uma surpresa ali na frente da câmera. Acreditar e querer é uma coisa, né? No começo perguntaram, a moça perguntou, precisa acreditar? Não, você precisa querer. Quando você está no processo de atendimento terapêutico com a ferramenta da hipnose, o que acontece? Se você não acredita no processo, se você não quer que o processo aconteça, ele não vai acontecer. Ele não vai se instalar. E o resultado não vai acontecer. Porque essa hipnose, ela é acordada, né? Esse processo, esse trabalho, ela é acordada, precisa ver esse acordo. Na verdade, o Júnior foi desafiado a acreditar, né? Não, ele não foi desafiado a acreditar. Ele falou que ele não acreditava, mas queria experimentar, para ver se de fato era verdade. Ele estava de acordo, né? Não houve um desafio, houve um acordo, ele teve um acordo, né? Agora, esse acordo, mais de ser, além de ser entre o terapeuta e o paciente, precisa também ser com o próprio paciente, né? Eu estou disposto, né? Eu quero viver isso, eu sei que isso vai ser bom para mim, isso vai me fazer bem, então eu quero viver isso. Ele se dispõe a vivenciar esse processo, né? Ele está disposto ali, porque se ele não está disposto ali, a própria mente dele não vai fazer com que ele vivencie, pelo contrário, ela vai impedir o processo, porque para a gente trabalhar dentro da hipnose, é legal que a gente entra num estado de consciência mais, posso dizer, mais elevado. Essa palavra é perfeita. No estado de consciência mais elevado do paciente. Geralmente, esse estado de consciência mais elevado é um estado de consciência mais presente nele. Para que ele esteja nesse estado consciente mais presente nele, ele precisa acessar o inconsciente. Só que para ele acessar o inconsciente, ele precisa passar o portão do consciente para o inconsciente. Agora, imagina que esse senso crítico dele
seja o guarda ali no portão. Que senso crítico é? Eu tô retraído, eu tô reativo a isso, eu tô resistente a isso. Então isso é o senso crítico. Esse senso crítico vai impedir dessa passagem, vai impedir essa passagem de acontecer. Então não vai acontecer, né? Não vai acontecer, caso seja uma hipnose para um estado mais profundo, né? Num relaxamento mais profundo. Sim. Agora, a hipnose, ela pode acontecer nesse estado mais tranquilo também, que é a hipnose conversacional. Geralmente a gente trabalha nesse estado mais tranquilo, sem essa necessidade de um aprofundamento, de algo mais profundo, né? Mas independente do caso, é importante que tenha, é fundamental que tenha esse contrato, né, de acordo entre o paciente e o terapeuta, e também do paciente, né, de estar acordado consigo mesmo, que ele vai vivenciar aquele momento ali, aquele processo. Pessoas controladoras, elas têm mais dificuldade em ser hipnotizado ou não? Isso não influencia? Não influencia. Até porque se você ter essa conversa prévia, né, que é a anamnese que a gente chama, se você ter essa conversa prévia e isso fizer sentido para a pessoa que tem essa questão de ser controlador, ela também vai estar disposta. Eu penso que não existe ninguém que não vivencie esse processo. Até porque se a pessoa tem uma mente, né, uma consciência, tem ali um processo de pensamento, tem um processo mental, ela sim pode vivenciar. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, né, nessa pessoa que exerce esse controle, que tem essa necessidade de controlar, né? Pode demorar um pouquinho mais, ou que você faria uma sessão, pode ser que você vai fazer em duas com essa pessoa, porque você fica ali uma sessão, né, diminuindo a resistência, né, numa sessão para diminuir a resistência dessa pessoa, com consciência dela. E aí no próximo momento isso pode acontecer. E a idade, Eliane? Qual a idade adequada para começar um processo de hipnose ou para aplicar, né? A partir dos 5 anos já é possível. Então, quando a criança começa a se tornar consciente dela, que é ali em torno dos 3 aninhos de idade, vamos dar mais uns 2 aninhos, né, 5. Então, a partir dessa idade já pode sim aplicar a hipnose. É claro que a hipnose com a criança ela é diferente da hipnose com o adulto. 5 aninhos, a criança ainda está naquela hipnose de quando ele nasceu. E a pós-formação em outubro vai trazer tudo isso? A pós-formação em outubro vai tratar todos esses pontos. A gente vai falar sobre tudo, trazer muita teoria, né, que a gente precisa entender, e também trazer muita prática. Por então, isso é presencial. Por isso é presencial. A gente vai ter 3 momentos: a teoria, a vivência e a prática. Então, o que é teoria? Teoria a gente vai aprender tudo sobre hipnose. A vivência é a gente aplicando em nós mesmos e vivenciando essa experiência em nós. E a prática é todo mundo praticando, é todo mundo fazendo acontecer, é todo mundo vivendo em si, no outro, né, na prática ali, a ação terapêutica da hipnose. Então, esses 3 pontos ele é fundamental dentro de um processo de formação, porque é uma formação completa, né? Então, para que seja uma formação completa, a gente vai viver esses 3 momentos dentro da formação: teoria, vivência e prática. Muito bom. E quem pode fazer esse curso? Quem pode fazer? Você pode fazer. É claro que eu vou fazer. Eu sou a primeira que me inscrevi. Eu e a Gisele, fomos as primeiras. Eu tinha muita resistência à hipnose, né? Até mesmo por questão de crenças limitantes. E depois que eu passei pela formação, eu vi que a hipnose, né? A gente pensa quando é criança, você vê lá aquelas revistinhas, a hipnose, aquele reloginho, né? Fica ali colocando, você pode ver que tudo tem um reloginho, né? E aí fica... Esse qual é o significado do reloginho, Eliane? O significado do reloginho é para você relaxar. Imagina que não tenho aqui, né, mas imagina que eu tivesse o reloginho aqui, assim. Aí você fica... Poderia ser qualquer outra coisa. Tem um nome para isso que é concentração focada, não é concentração focada, Você fica ali, ó. Você sai daqui, você sai desse todo e você volta aqui. Então isso vai te relaxando. Eu uso hipnose já faz muitos anos e eu não utilizo esses objetos. Né? Aqui na faculdade mesmo eu nunca vi um reloginho. Eu não utilizo, porque não é necessário. Mas a hipnose virou ícone, né? Da hipnose, você vê a hipnose,
aí virou ícone, esse reloginho, essas coisas que ficam assim, virou ícone. Mas antigamente se usava muito, né? Tanto que quando a gente vê em Freud, na época de Freud ali, você vê que a maioria dos hipnólogos ou hipnoterapeuta, né, como atualmente a gente fala, eles utilizavam esse reloginho, que era para você relaxar. Hoje existe várias outras maneiras da gente levar o paciente nesse estado de relaxamento sem essa necessidade do relógio. Era questão de época mesmo, né? Acho que era costume de época. Na verdade, eu tinha bastante problema com a hipnose. Eu olhava assim e falava, nossa, negócio, não sei, né? Mas depois que eu entendi que era sobre o subconsciente, ficou muito mais fácil de compreender. Geralmente, as pessoas que têm uma vivência mais religiosa, elas vão ter uma resistência maior, uma barreira maior, né? Isso a gente vai aprender lá na formação, faz parte, né, do nosso conhecimento. A gente vai aprender porque ela vem lá de trás, né, da Idade Média, do período das trevas, onde as pessoas eram mortas por praticar curas, né, por praticar terapias alternativas que não fosse praticada pelo clero, né, pelo rei ali, né. Então, todo mundo que fizesse qualquer coisa que não fosse o rei era caçado e eram mortos e tudo mais. Então, isso se criou um inconsciente coletivo, uma egrégora, né, de informação muito forte, negativa, né, e repressiva sobre a questão da hipnose. E eu espero que isso, em algum momento, nessa nuvem se dissipa, porque a hipnose ela é uma ferramenta muito linda. Verdade. É uma ferramenta extremamente curativa, é uma ferramenta que promove resultados rápidos, né? Imagina a pessoa que passou a vida inteira com medo de altura, né? Que é um processo que eu trabalhei aqui na clínica. Passou a vida inteira com medo de altura, chega aqui agora aos seus 47 anos, ela consegue, em apenas uma sessão, se liberar desse medo. Ela, mesmo com medo, ela precisava lidar com a altura porque fazia parte do trabalho dela e ela lidava com muita dor. Era muito difícil, era um esforço enorme para ela fazer aquilo acontecer. E uma sessão única, o medo de uma vida, para de atrapalhar o desenvolvimento dessa pessoa. Né? Então, não tem preço isso. E é uma coisa linda, é uma coisa que traz um resultado. Agora, outra coisa que a gente vai aprender também demais no curso, né? Hoje em dia, por que hoje em dia se sustenta ainda esse medo? Por que hoje em dia as pessoas ainda utilizam isso para dominar a outra, colocando e fortalecendo esse medo na outra pessoa, esse medo da hipnose, para ela não ter contato com a hipnose? Isso a gente vai entender também por que isso acontece. Muito bom esse curso, né? Vai ser um curso excelente, gente, um curso extraordinário. A gente estava falando do curso, mas o meu microfone estava sem som, não sei se o pessoal ouviu, então eu vou repetir, né? Aproveitar que você já me fez essa pergunta, quem que pode fazer essa formação? Terapeutas, gente. Terapeutas afins que trabalham com a psicoterapia, né? Com o psicológico. Então, todo esse terapeuta pode fazer esse curso de formação. Quando vai acontecer? Dia 12 e 13 de outubro, é um final de semana. Inclusive, alunos da formação em psicanálise que tenham concluído o módulo dos níveis de consciência do ser humano. Se você está na formação, você sabe que módulo é. Concluindo ele, você também tem a possibilidade... Também está apto a realizar a formação em hipnose. Exatamente. É uma formação certificada, é uma formação que vai te certificar hipnoterapeuta e você vai poder utilizar essa ferramenta no seu atendimento clínico como coadjuvante, né, do teu processo psicanalítico, do teu processo terapêutico. Então, vale muito a pena você querer fazer, se interessar, ou, de repente, chamar a gente só para tirar dúvida, ou perguntar aqui mesmo, né, já que a gente está nesse bate-papo, perguntar aqui mesmo no chat, que tem uma tela enorme aqui no chat, que eu tô conseguindo ver vocês, perguntar aqui mesmo no chat se vocês têm dúvidas em relação a isso. Excelente. Tem o pessoal aqui que está querendo vir, combinando, a gente perguntando se vai ser somente no presencial. Vai, gente. Nesse momento agora, essa formação ela vai acontecer somente no presencial, tá? Por quê? Porque a gente vai viver aqueles três momentos que eu falei pra vocês. A gente vai ter a parte da teoria, a gente vai ter a parte da vivência e a gente vai ter a parte da prática. Né? A teoria, legal, ela acontece tranquilamente, né, no online. Só que a vivência não acontece de maneira tranquila no online, né? E a prática também não. Então, a gente vai fazer no presencial e depois do presencial, a gente vai
reestruturar essa formação para então disponibilizar ela no online para você, de modo que você possa, né, também, né, dentro das possibilidades do online, vivenciar esses 3 momentos. Agora, nesse momento agora, é só no presencial, tá? Dia 12 e 13 de outubro vai ser os 2 dias inteirinhos. Então, quem vier, venha preparado, traga sua garrafa. Ah, não, vai ter água para todo mundo, né? Não precisa trazer sua garrafinha de água e vai ter água para todo mundo. Então, se prepare e venha viver essa experiência incrível, transformadora, curadora, porque como a gente vai ter a vivência, né? Como a gente vai ter a vivência, então você vai poder trazer essa ferramenta para você e curar em você o que você precisar curar nesse momento. E depois, né, você vai fazer a prática, onde você vai fazer com o colega vai fazer com você, e você vai sair pronto para atuar com essa ferramenta dentro do teu atendimento terapêutico, tá? Maravilha. Mais perguntas aí, Carleão? A Judy comentou que ela tem pavor de sapo, mal consegue ver nem por figura. Normalmente isso aí caracteriza essa fobia, né, do sapo, e ela pode ser tratada com hipnose e hipnoterapia, sim, tá? Sim, né, entra dentro das fobias de animais. Gente, tem fobias de animais que a gente não tem nem, que a gente imagina que nem seria possível, né, como borboleta, por exemplo, cavalo, cachorro, gato. Nossa, vocês não têm ideia o quanto existe pessoas com fobia de gato. Não sei se vocês aqui no chat, né, aqui com a gente assistindo, vocês têm esse tipo de fobia. Fala aí pra gente se vocês têm fobia ou quais fobias que vocês têm. Porque é muito legal a gente olhar para os nossos medos. Porque quando a gente consegue olhar para os nossos medos, eles vão diminuindo. E quando a gente faz um processo terapêutico, então, focado, pontual ali pra gente tratar esse negócio, aí já foi. Né? Aí já foi. A questão do medo é que as pessoas têm medo de perder o medo, né? E se eu fico sem medo de altura? E vai que eu me coloco em risco, né? Às vezes a pessoa pensa isso. Sim. Mas não é a questão do medo em si, né? Mas assim, a fobia que tá te impedindo de fazer as coisas na sua vida. Exato. Então... O medo é tão grande que ela tem medo de perder o medo, né? Porque querendo ou não, aquele medo... ele configura uma proteção, né? Se a pessoa tem tanto medo, ela vai ficar cada vez mais longe. Só que esse medo impede a vida, impede o fluir da vida, impede né, ela se manifestar naturalmente onde ela precisa estar. Então, tudo aquilo que está impedindo, vale a pena. Agora, como que a gente consegue ajudar a pessoa nessa questão, quando ela tem medo do medo? A gente ajuda ela a ressignificar esse medo do medo também. Porque, por exemplo, né, a pessoa fala, vamos pegar a questão da altura, né? Se eu não tivesse medo de altura, eu poderia pular, né, de lá de cima e ia acontecer uma coisa horrorosa. Aí eu digo, você sabe que se pular de lá de cima pode acontecer alguma coisa horrorosa? Eu sei. Então, não é medo que você está tendo, você só está chamando de medo, você está tendo uma precaução, né? Você está se prevenindo de chegar ali na altura e, né, se debruçar ali ou querer pular dali. E aí eu falo, nossa, é verdade, não é medo mesmo, né? Agora, o medo, ele é um mecanismo de controle muito grande, né, que é instalado em nós desde bebezinho, desde criancinha, né? Não vai na rua, senão o homem do saco te pega. A gente vai morrer de medo do homem do saco, então a gente não vai na rua, né? Então o medo começa a nos limitar desde criancinha e ele vai nos limitar por conveniência de outros, né? Então o medo do homem do saco é conveniente para a mãe que a gente tenha medo do homem do saco, né? Sim, claro. É conveniente para o sistema que a gente tenha vários medos, porque só assim o sistema consegue nos controlar. Então a pessoa vai percebendo e ela vai entendendo que, opa, peraí, né? Eu posso me livrar disso, eu posso sair disso, eu posso quebrar essa corrente, né? E sair desse medo. E ela então se liberta. E isso pode acontecer em uma única sessão de terapia breve com hipnose, gente. Isso é lindo. Eu sou apaixonada por essa ferramenta, né? Sou muito suspeita de falar. Tem alguns medos que o pessoal citou aqui, ó. Tem o medo de altura, medo da morte, medo da lagartixa. Mas tem um medo aqui que me chamou a atenção. Que é o medo de voltar a trabalhar em empresa. Medo da CLT. Eu tenho medo da CLT. Medo da CLT. Assim, é um negócio sério pra pessoa, né? É claro. Mas o medo o medo da CLT, né?
quando a pessoa ela sai desse universo, né, de ser empregado de uma instituição, ela começa a experimentar uma liberdade, uma experiência de vida completamente diferente, e às vezes a pessoa tem medo mesmo, né? Mas não chega muitas vezes a ser uma fobia, aquela coisa assim que, né, paralisante, terrível, prejudicial, que a pessoa entra numa situação, né, às vezes pública, né, de Gente, eu humilhação. amei essa, tem medo de CLT, até eu. Tem medo de CLT. Professora Eliane, é possível fazer auto-hipnose? Sim, gente, olha, mais uma coisa que vai ter na formação, auto-hipnose, é possível fazer auto-hipnose. Quando a pessoa, ela tá em posse dessa ferramenta, ela consegue fazer auto-hipnose e ela mesma consegue ressignificar toda e qualquer situação que ela queira trabalhar em si. Muito legal, né? Vamos aprender top. auto-hipnose na formação. Outra pergunta que veio no chat é se é possível fazer hipnose online ou não, e se for possível, em que casos é recomendado e que casos não é recomendado. Eu complementei a pergunta aqui, dei uma estendida nela por questões didáticas, tá? É possível, sim, fazer hipnose online, muito possível, gente, possível demais da conta fazer hipnose online, e ela pode ser recomendado para uma infinidade de casos. O que vai, qual que é a questão aí? Você vai precisar conversar com o teu paciente, você vai precisar conhecer esse paciente, conhecer como que ele funciona, né? Então, você decidir se a situação que ele quer olhar, ela é propícia para o online ou não. Mas qualquer situação, você pode trabalhar. É claro que tem essa ressalva de você conhecer e saber o que você pode fazer com o teu paciente específico ou não, porque é específico, né? Dependendo da situação, eu consigo trabalhar com um determinado paciente, mas com o outro eu não consigo trabalhar daquela maneira. Então, eu preciso conhecer o paciente. Por isso que a gente foca bastante, né, nesse ponto inicial, que é a anamnese, que é a entrevista inicial, que é entender qual é a queixa, qual é a demanda que esse paciente está trazendo, conhecer esse paciente para a gente definir a forma de abordar a situação que ele está trazendo. Mas é possível, sim. Bom. É extraordinário. Ó, tem uma pergunta que eu vi ali, deixa eu ver. É possível fazer uma sessão de hipnose? Essa eu já respondi, acho que estava mais em cima. Medo da solidão é comum? O medo da solidão é comum e dá para ser trabalhado na hipnose conversacional. Medo da solidão é comum. Acho que gente, qual é a data passou. do curso aqui, que a Carla fez uma fala relativa à data? Dia 18, é isso? 12 e 13 e 13. de outubro. Outubro. Dia das crianças, né? 12 e 13. Então, sábado e domingo, dia todo. Então, respondendo a pergunta da Carla Santos, se você correr, Ali, Carla, passou a você pergunta, pode você achou, conseguir, tá? Isso. O Lorenzo achou a pergunta. É possível fazer uso da hipnose para o processo de cura de doenças? Sim. É muito possível, tá? Fazer uso da hipnose para cura de doenças. Sim, sim, sim. Dentro dessa modalidade de cura de doença, né, dá pra gente fazer hipnose para dor, qualquer tipo de dor crônica, evitar a dor, né, que é a hipnose anestésica. Então, sim, dá pra fazer. Eu acho que era Claro essa que pergunta. não dispensa, né, de um tratamento terapêutico não. psicanalítico, porque muitas vezes essa dor ela vem de situações traumáticas, né, abusos, situações que ela passou, e é necessário ser olhado isso e ressignificado a fundo, até a raiz. Então, Se for dor emocional, né, psicológica emocional. Se for dor física, por alguma situação no físico, também não se dispensa o remédio físico, médico, né, esse olhar também, tá? A dor, nesse caso, a hipnose ela vai aliviar, ela vai trazer o alívio. Agora, a dor dói porque ela tá mostrando alguma coisa. Se for no emocional mental, terapia vai ajudar demais, acompanhamento terapêutico. Se for uma dor no físico, né, alguma coisa na matéria, então, né, o remédio também ajuda. Então é necessário, né, se você está em um tratamento, não largue o seu tratamento por causa, né, do processo de hipnose, venha a somar os tratamentos para que eles colaborem, né, cada um na sua área, com a solução, né, levando você a sair da situação que você está. Ok? Isso vale para muitas e muitas e muitas situações, tá? Sempre grava isso, né? Eu vou fazer um tratamento aqui, terapêutico, psicanalítico,
E aí a pessoa talvez vai pensar, né, que pode largar do tratamento médico, do tratamento fisioterapêutico ou outros tipos de tratamento. Não, gente, não é por aí, né? As coisas vêm para se somar, então invista em você, invista na sua saúde e, inclusive, fomentamos, né, as parcerias entre profissionais de diferentes áreas para poder atender essas necessidades que às vezes a pessoa precisa realmente. E você pode indicar um profissional de confiança, né? Como você, psicanalista, né? Pode indicar um profissional de confiança, seja médico, seja endocrinologista, seja nutricionista, seja da área que for, né? Então, faça parceria, se conecte com profissionais que você sente que eles realmente são profissionais, né? Sérios, confiáveis e que você vai poder indicar seus pacientes também para eles. Carla Santos está perguntando, quem entrar agora para a faculdade não terá a chance de fazer esse curso de 12, 13? Eu já respondi ela. Já respondeu? Tá. Maravilha, Carla. Alunos da formação em psicanálise, né, como o Ricardo já falou, precisa ter concluído ali até o módulo dos níveis de consciência, porque corresponde à teoria da formação. Alunos de fora precisam ser terapeutas, tá bom? Outra pergunta da Judy Batista. Muito bom, Judy, você está participando bastante. Gratidão pela sua participação aqui conosco. Vocês falaram que é possível usar a hipnose para quais tipos de vícios? Isso. Vícios. Quais tipos de vícios seria possível usar a ferramenta da hipnose? Resumindo, é isso. Qualquer tipo de vício. Ou seja, vício em jogo? Sim. Vício em substâncias? Sim. Vício em vídeos da internet? Sim, e sites suspeitos? Sim. Vídeo... Porque tem, né? Tem um pessoal que o negócio é impressionante. Eles vão e eles buscam tratamento mesmo, né? Não sabem como sair disso. Sim. Então a hipnose pode ajudar também. Sim. Gente, por que a hipnose ela é tão eficaz, né? E eu vou explicar. A hipnose, ela trabalha na origem de todo comportamento que a gente tem na vida. De todo comportamento, de toda sensação, sentimentos, emoções, de tudo. Né? Ela trabalha nessa origem, que é o nosso inconsciente. Então, por isso que ela é tão eficaz, por isso que ela gera tantos resultados e por isso que ela pode ser utilizada, né, para uma infinidade de coisas na vida. Por quê? Porque ela vai ali, de fato, onde tudo precisa ser trabalhado, onde tudo precisa ser ressignificado, ou curado, ou visto, ou olhado, né? Então ela trabalha, é como se ela fosse na sala de controle, né? Ela vai ali na sala de controle e ela mexe nos botões necessários, ela faz os ajustes necessários para que a partir dali as informações sejam modificadas e gerem um novo comportamento na vida da pessoa. Então ela pode ser trabalhada para uma infinidade de coisas. É claro que hoje a gente está falando especificamente da terapia breve, né? Da terapia breve, a hipnose enquanto terapia breve. Mas ela não é só para terapia breve. A hipnose, ela é para várias abordagens que você queira ter dentro da clínica, né? Ela pode ser para um processo mais longo. Vamos pegar aquela situação, né, primeira que nós trouxemos, a pessoa que quer mudar o hábito alimentar porque ela está com dificuldade de perder peso. A gente sabe que essa questão de perder peso está muito relacionada com situações que estão ali, né, como blocos, como bloqueios no inconsciente da pessoa, e essas situações veio de lá de trás, bem antes, né, especificamente lá da infância. Então, a terapia com hipnose, nesse caso, ela vai levar um pouquinho mais de tempo, né? Ela desconfigura da terapia breve. A terapia breve a gente pode utilizar só, né, para aquele momento de trabalhar o processo de ela poder lidar com a questão alimentar mais controlada. Mas, para trabalhar a questão inconsciente ali, a gente fica um pouquinho mais de tempo, né? Então, ela vai gerando um resultado enorme. Por quê? Porque a gente vai visitando esse local, essa sala de controle, que é o inconsciente da pessoa. A gente vai visitando este local e fazendo neste local os ajustes necessários, o olhar que precisa ser feito ali para que todo o comportamento da pessoa relacionado àquela queixa inicial que ela trouxe possa ser modificado, possa ser ressignificado. Então, qualquer situação, né, a gente consegue trabalhar. Vamos pegar uma doença física, por exemplo, gastrite.
Gastrite. Geralmente a pessoa que tem gastrite, né, um processo gástrico, alguma coisa, uma úlcera no estômago, ela vem de uma questão mais relacionada a estresse, a raiva, né, aquela impetuosidade na vida, que também tem muita relação com a questão inconsciente ali e de informações que ela teve ali na tua infância. Então a gente também pode ir lá entender todo esse processo e ajudar essa pessoa a ressignificar esse comportamento, né? Enfim, gente, é uma ferramenta que dá para você utilizar para qualquer situação dentro da clínica, sabendo utilizar, né? Porque as ferramentas são úteis, são muito úteis. Por exemplo, o martelo, né? Se eu não sei utilizar o martelo, eu posso me machucar com ele. A faca é uma outra ferramenta que é muito útil, mas se eu não sei utilizar essa ferramenta, eu também posso me machucar com ela. Mas se eu sei utilizar, eu posso, então, aplicar a utilização satisfatória dela para uma infinidade de coisas. Então, a hipnose, ela é uma ferramenta extremamente útil, uma ferramenta que eu digo que não pode faltar na tua caixa de ferramenta clínica, e você precisa saber a finalidade dessa ferramenta, como utilizar essa ferramenta, como essa ferramenta pode ser eficaz no teu atendimento. Né? Então, aí sim, com essa consciência, com essa sabedoria, e aí eu coloquei ainda aqui, né, pra gente falar, pra gente reforçar que a utilização dessa ferramenta precisa ser por profissionais responsáveis que saibam ali o que está fazendo. Então, sabendo o que está fazendo, com essa ferramenta, pode sim trazer bastante benefício para os pacientes. Lembrando, seja qualquer questão. Desculpa, Ricardo. Lembrando que essa questão, né, a hipnoterapia, ela é uma ferramenta que vai compor uma caixa de ferramentas que o terapeuta vai ter. Então, ela por si só, ela não vai gerar tanto resultado quanto um conglomerado de ferramentas. Então, quando você dispõe de uma base muito sólida, né, consolidada de conhecimento, você consegue trazer um resultado também mais consolidado. E aí, quando você agrega a hipnose, a hipnoterapia, ela vem para somar. Mas, se você não tem uma base, você vai adquirir, às vezes, essa hipnoterapia e você não vai entender muito bem o que está acontecendo ali, você não vai conseguir se tornar, né, performar muito bem. Então, o que acontece é que a gente colocou esse pré-requisito, né, justamente para que a pessoa tenha as noções necessárias para que ela possa exercer ali com responsabilidade e ética todo o processo, né, de atendimento. Dito isso, uma pergunta aqui da Carla Santos sobre TDAH. Consigo ajudar pessoas com déficit de atenção e hiperatividade? Super, né? O TDAH, ele é um transtorno da personalidade. Não só o TDAH, né, enquanto transtorno da personalidade, mas vários transtornos de personalidade você consegue ajudar com essa ferramenta. Agora, nesse caso específico que você perguntou, a gente sabe que o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né, que é o TDAH, traz uma personalidade agitada, né, um comportamento agitado, onde a pessoa não consegue focar, ela não consegue se concentrar, ela está sempre agitada. Junto com isso vem a questão da procrastinação, né, que é mais uma questão de hábito. Então, vem várias outras coisas que prejudicam o desenvolvimento do TDAH. Então, a hipnose, ela pode sim ajudar demais, principalmente a auto-hipnose, que é a hipnose que você vai ensinar para o teu paciente fazer em casa. Né? Vai ajudar ele no foco, vai ajudar ele na concentração, vai ajudar ele em todos os processos que requer que ele esteja calmo para ele poder realizar. E essa calma vai trazer para ele uma sensação de centralidade. Então, ele vai conseguir se sair bem na vida, seja onde ele estiver. Se for criança, né, na escola, vai ajudar. Se for um adulto no teu trabalho, também vai ajudar. Se for uma dona de casa, em casa, com tantas coisas, com tantos afazeres que ela tem em casa, também vai ajudar, tá? Porque o TDAH, ele pode estar presente, né, em todas essas faixas etárias que eu falei, tanto crianças, adolescentes, jovens, adultos, né? Esse transtorno, ele é uma coisa meio comum hoje, né? Então, sim, pode ajudar demais. Ó, a galera do lanche chegou aqui no chat e perguntou aqui, eu tô brincando, tá? Só para descontrair. A pergunta é: consigo ajudar alguém que sabota o regime e precisa muito perder peso? Sim, Luiz, você consegue ajudar essa pessoa, sim. A gente deu alguns exemplos, né, mais cedo.
Que outras formas você acredita que pode ser trazido, professora coordenadora, para soluções relativas ao regime, para a pessoa parar de se sabotar? A gente vê aí também hábitos, né? Hábitos, porque às vezes comer não é necessidade, né? Não é fome. Às vezes é um hábito, a pessoa acostumou comer naquele determinado momento, comer aquele determinado alimento, né? Por exemplo, acabei de comer, almoçar, eu tenho que comer um doce. Isso é muito comum, né? Acabei de fazer qualquer coisa, eu tenho que comer um chocolate, tomar um café. Então acaba virando hábito, né? E os hábitos, eles podem ser modificados. Se essa questão, se a gente investiga que está só aqui na superfície, que é mais uma coisa relacionada a hábito, é muito mais fácil ainda de se ajudar, né? De ajudar a pessoa, do que uma questão mais profunda, né? Que está ligada ali a bloqueios no inconsciente. E aí, hábito, a gente consegue trabalhar a hipnose, ajudando ela a ter aquela questão, não sei se você chegou mais cedo, Luíde, que eu estava aqui conversando com a Patrícia Lopes sobre o Giló, né? A gente modificar, fazer uma programação ou uma ressignificação do alimento para aquela pessoa, então, não ter vontade, não ter desejo daquele alimento. Então, a gente consegue ajudar sim, consegue ajudar demais da conta, gente. Como eu disse, né, agorinha há pouco, a gente só precisa saber como fazer. Sabendo como fazer, a gente consegue ajudar. E acho que você veio para a formação, não vem não, Luíde? A Luíde comentou com vocês? Se vem, não vem? Não vem? comentou. Luíde está aqui pertinho da gente, não tá não? Luíde, deixa eu ver. Fala aí pra gente onde que você tá, Luíde. Maravilha, maravilha. Então, a hipnoterapia ela é uma ferramenta incrível, ela gera resultados e ela vem para agregar para o psicanalista, né? Trazendo aí algumas vertentes e possibilidades, né, novas para a atuação. Normalmente, eu recomendo que você tenha, né, a psicanálise e mais outras ferramentas, porque você consegue trazer um resultado mais sólido para os pacientes. Quando você tem, e eu já atendi, né, dando mentoria para hipnoterapeutas, é bastante desafiador você conseguir, usando apenas a hipnose, a hipnoterapia como ferramenta principal, é muito desafiador, muito difícil você conseguir se consolidar no mercado. Porque os seus pacientes, eles entram e saem muito rápido e você precisa de um esforço de captação de pacientes muito grande para você conseguir gerar muitos pacientes, muitos depoimentos e tudo mais, para gerar resultado. E é difícil de a pessoa crescer. Muitos hipnoterapeutas desistem da carreira porque eles não conseguem fazer o negócio decolar. E na psicanálise, você consegue ter um tratamento mais profundo, indo até as raízes das situações que, né, vieram. E quando você agrega um atendimento de hipnoterapia para algumas questões pontuais que vão surgir ao longo do tratamento psicoanalítico, aí você tem o melhor dos mundos, entende? Agora, se você quer usar só uma ferramenta de terapia breve, ela tende a não ser tão eficaz para você conseguir crescer e viver de terapia, tá? A menos que você já entre com conhecimento, expertise, saiba captar pacientes e tenha um volume bem acima da média de dinheiro para investir em anúncios para captar esses pacientes. Senão, você vai tender a ter bastante desafio só com a hipnose. Eu recomendo ambas as ferramentas porque é o melhor dos mundos e eu vejo que funciona. Funciona muito bem. A hipnose não é um negócio que você vai fazer todos os dias, mas você vai conseguir encaixar nos seus atendimentos e vai ser super eficiente. Até porque você já vai ter todo um contexto do histórico do paciente, você vai estar tratando ele, então você consegue ser extremamente assertivo e gerar grandes resultados. Muito legal, porque chega muitas pessoas todos os dias pra gente, né? Eu atendo na faixa de 30 a 60 pessoas por dia, no dia que tá bem acelerado. E as pessoas já não chegam mais com essas dúvidas, assim, mas envia a ementa, aí você envia a grade, né? A pessoa fala, tem hipnose, hoje ela já não chega mais, porque de 2 anos pra cá era muito assustador a hipnose. Hoje ela já está num mercado bem mais elevado. Se você pesquisar aí vários terapeutas, tem muitos aplicando também já. Então, e aí a gente vai ter então uma ferramenta, né, e vai ter essa formação presencial junto com a nossa professora coordenadora Eliane Cunha, que vai ministrar, e inclusive com práticas, para que você possa de fato
praticar e ter essa experiência. E isso tem um valor enorme, um valor gigante você poder praticar, você passar pela experiência de fazer ali, sendo supervisionado e orientado. Isso, eu posso dizer, não tem preço. Não tem preço, porque você vai ganhar um nível de segurança que não seria possível se você fosse só no online. Sim. Porque você vai estar fazendo, você vai agir, o paciente vai reagir e tudo ali ao vivo, na hora. Então, esse aí, ele te traz uma experiência que ninguém vai tirar de você depois, você vai levar pro resto da vida. Na prática é outra coisa, né? Exatamente. Quando o Ricardo fala, né, que ele recomenda demais a utilização da hipnose com o conhecimento da psicanálise. O que ele quer dizer com isso, né? Vou falar algo que é muito importante a gente ficar consciente. Na psicanálise, e graças a Freud, né, a gente tem esse conhecimento, a gente tem toda a bagagem teórica a respeito da mente humana, né? A respeito da mente humana nas suas esferas: mente consciente, mente pré-consciente e mente inconsciente. Então a gente entende todo o processo da mente, como essa mente funciona, o que corresponde cada uma dessas três partes, né? Qual que é a função da mente consciente, qual que é a função da mente pré-consciente, qual que é a função da mente inconsciente, como que as situações são recebidas nessa mente, processadas nessa mente, como que as situações vividas pelo homem, né, ficam guardadas aqui, da onde que isso vem, que momento que isso acontece, quais são os prejuízos que isso causa, como acessar, como trabalhar, como modificar. Então, toda essa bagagem, ela é da psicanálise, né? A psicanálise, ela é base, né, para essa ferramenta. É como se a psicanálise fosse o chão, né, a parte firme, o sustento da hipnose, da ferramenta da hipnose, né? Então ela traz pra gente todo esse conhecimento. Ela traz conhecimento do porquê o homem adoece, ela traz conhecimento, né, dos transtornos da personalidade do homem, ela traz todo o processo que a gente precisa enquanto conhecimento para a gente poder ser um hipnoterapeuta consciente e responsável e que alcança resultado, né? Que alcança resultado com essa ferramenta. Então, quando eu também falo, né, você só precisa saber como fazer, eu estou incluindo tudo isso. E esse saber fazer é ter todo esse conhecimento necessário para que você, então, consiga, sabendo do que você está fazendo, alcançar o ponto desejado, que é o ponto onde você vai ali, trabalhar com o teu paciente e ressignificar a questão que ele está trazendo para você. Então, todo esse conhecimento a gente também vai ter na nossa formação, porque ele é muito importante. É muito importante. Nossos alunos da Faculdade da Alma já têm toda essa base. Por quê? Porque eles se formaram em psicanálise e essa é a base teórica da psicanálise, né? Então, eles já têm todo esse conhecimento. Por isso é possível a gente ter essa formação em 2 dias inteiros, né? Esse curso não é uma formação, é um curso. Intensivo, né? É um intensivão. Intensivo, porque a gente já trouxe toda essa abordagem dentro da formação. É um super intensivo aí e que gera grandes resultados, né? Já que você já tem essa base. Dito tudo isso, algum outro ponto para trazer aí? Eu creio, gente, que nós abordamos, né, sobre essa questão da terapia breve, abordamos até um pouquinho além. Loide confirmou que é de Baiti aqui do ladinho. Loide, corre para cá para essa formação no presencial, mulher. Vai ser uma experiência única. A gente tem alunos aqui que já estão matriculados nessa formação. Acho que a Maristela já está matriculada e ela está aqui com a gente. Quem mais que já está matriculado que está aqui? A Márcia também já está se organizando para vir. Quem mais, gente? Venha, é uma formação linda, é uma formação certificada, tá? E é uma formação que vai agregar ainda mais para a tua atuação terapêutica. Como o Ricardo falou, você não vai usar todos os dias, todas as horas, a menos que você fala, eu sou hipnoterapeuta, então eu só faço hipnose, né? Se você não for hipnoterapeuta, se você não for trabalhar especificamente com hipnose, ela vai ser uma ferramenta que você tem ali para usar em momentos específicos, em momentos determinados que requer uma abordagem diferenciada, né? Pelo menos você vai ter essa ferramenta ali, né? E também pode, gente, pode também trabalhar um psicanalista que trabalha, que aborda só essa questão, né, da hipnoterapia. E por que não? Não é? É uma ferramenta maravilhosa. Vale muito a pena você vir, vale muito a pena você
você participar dessa formação para ter essa ferramenta aí na tua caixa de ferramentas clínicas. Eu acho que a gente fechou. E se você, né, está interessado em ser atendido através da hipnoterapia, você pode entrar em contato com o suporte, que você vai ter direcionamento de hipnoterapeutas capacitados que vão poder atender você na sua demanda. Inclusive, a professora coordenadora que irá ministrar esse curso, né, ela tem a possibilidade. A agenda é bem difícil de conseguir agenda, tá? Então, corre, pede ali. Às vezes vai levar um tempo para você conseguir um horário, mas vale super a pena porque ela tem uma experiência extremamente grande, muita habilidade e uma capacidade incrível de gerar resultado e de entender exatamente tudo que está acontecendo inconscientemente para poder conduzir isso de uma forma muito profissional. Tá? Maria perguntou, e qual será, boa noite, ela disse boa noite, gente. E qual será o próximo curso? Ano que vem, pelo mês ali de março. Próximo agora é 12 e 13 de outubro. E depois disso vai ser só em março. Isso, só em março. Viu, Maria das Graças? Corre pra cá agora para aproveitar essa oportunidade. Ó, Simone falou eu acho que ela eu vou, né? Simone é terapeuta. Então, gente, simbora. Eu acho que concluímos. Ricardo Leal e garotas que ficaram silenciosas quase o tempo todo. Não ficaram muito quietas, meninas? Eu, na verdade, estou respondendo aqui porque tem gente perguntando se tem desconto para quem é aluno. Sim, tem desconto para quem é aluno, gente. Inclusive, a Carla Santos falou que vai entrar logo aqui e vai entrar na formação. Maravilha! Dito isso, Ricardo Leal. Eu agradeço muito a participação de vocês. Espero que nós possamos ter contribuído com a sua vida de alguma forma no episódio de hoje. Peço desculpas aí pelos detalhezinhos ali técnicos do início. Os transtornos iniciais. Mas superamos mais uma vez qualquer desafio e estamos aqui para poder entregar para vocês um conteúdo, né, e exemplos e situações para você poder agregar cada vez mais na sua vida. Gratidão, um beijo no seu coração e até o próximo podcast na terça-feira que vem, às 20 horas, terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, gente.